Olá, doutores! Após muitas tentativas aqui de conexão, vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver a essa instabilidade do Instagram. Vamos ver como estamos. Olá, tudo bem? Eu tô aqui na expectativa, vendo se o Instagram vai suportar, se a gente não terá nenhuma queda, né? Agora que nós vamos fazer a live com o nosso amigo, nosso colega Sebastião, Dr. Sebastião, dentista em Portugal, né? Essa turnê, esse passeio nosso tá bem interessante, né? Parece que tá um pouquinho ruim a conexão. Vocês estão me ouvindo legal? Tá aparecendo? Dá um oi aí, dá um oi, né? Vamos torcer que não caia, porque é um papo bem legal, Sebastião. Nós começamos um assunto, ele falando que é mineiro também, né? Vamos ver se ele consegue entrar novamente. Eu andei tentando dar uma pesquisada o que está acontecendo. Parece que a plataforma do Instagram está atualizando. A Olguinha está aí. Oi, Verlaine. Verlaine também está em Portugal, está falando com a gente, né? Vamos ver se a gente consegue essa conexão com o nosso amigo dentista de Portugal. Estou louco para saber como estão as coisas por lá. Acabei de conversar também com um amigo da Espanha, consegui fechar esse bate-papo também da Espanha, que a Espanha deve ter muita novidade para nós, né? E o legal é que agora a gente vai começar a bater um papo com pessoas que já estão retornando ao atendimento. A colega da China, amanhã a gente vai conversar com ela sobre como que está, né, a retomada de atendimento por lá. Então vai ser muito interessante. Pessoal, eu vou precisar que vocês me ajudem a divulgar essa live. Não foi possível divulgar, que a gente tá voltando, não deu para mandar o WhatsApp para quem eu tenho contato. Por favor, clique na setinha, chame todo mundo. Oi, Dani! Vamos ter a nossa super live hoje à noite também, passeando pelo Brasil, conversando com os dentistas de cada cantinho do nosso Brasil para ver como é que tá. Meu amigo Sebastião, será que agora essa conexão aguenta a gente? Vamos ver, vamos ver. Tomara que sim, né? Se não, fazemos amanhã, sem problema nenhum. Será? Não, vai dar certo, vai dar certo. Com Aqui, certeza. foi Sim, uma hora de vinho, que o senhor está tomando 1 hora de vinho aí? mais ou menos, mais ou menos. Rapaz, então essa live, não posso perguntar muita coisa não, senão o senhor vai sair falando muita coisa já deu para dar uma esquentada aí já, ué. Com certeza. Bacana. Ok. Então, vamos começar pelo começo, né? Esquece aquela parte que a gente bateu papo, às vezes as pessoas não estavam acompanhando aqui. Fala para nossos amigos aqui, de onde que você como que você foi parar nessa linda Portugal, né? Onde você se formou aqui no Brasil? Uhum. Pois é, como eu havia dito, eu me formei em Governador Valadares, aí a 340 quilômetros de Belo Horizonte. E formei em 93, trabalhei por alguns meses em Vitória, 2, 3 meses, e recebi uma proposta para vir para Portugal. E foi uma decisão de uma semana. Uma semana, arranjei as coisas e vim embora. Na hora que o senhor Deixei a acordou, noiva, você falou assim, já estou em Portugal, meu Deus. é isso, deixei a noiva para trás e vamos embora. Eu tô indo. E a noiva Mas ficou correu para tudo trás bem. para sempre? Não, 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 não. Voltei E e buscou casei. ela? Isso. Ah, tá. Isso aí, me conta isso mesmo. Teve uma época que teve esse êxodo de dentistas para Portugal, né? Tava nessa época de 90 e poucos. Era mais tranquilo do que hoje em dia? Era mais fácil você atuar com diploma brasileiro em Portugal? Como que foi esse tempo seu aí, quando você chegou? Não, essa época de 90, 91, 92, 93 até 95, nós tivemos muitos problemas aqui. Muitos problemas. Coisas que a gente não esperava enfrentar, né? Nós achávamos que Portugal tinha um acordo com o Brasil e que nós iríamos chegar aqui e trabalhar normalmente. E não era isso. A receptividade do povo
para conosco, dentistas do Brasil, era maravilhosa, tá entendendo? Mas houve uma invasão do mercado português por nós, e isso não caiu bem. Então, muitos problemas, muitas dificuldades de legalização, e passamos por alguns conflitos, nos quais o governo brasileiro interviu em alguns aspectos, mas correu bem, correu bem. Tivemos problemas durante alguns anos, muito, mas depois foi amenizando e as coisas foram indo encaminhando. Só pedir novamente para o pessoal aqui, Sebastião, que está assistindo a gente, clica no aviãozinho aqui, chama a turma para mim, por favor, que não deu tempo da gente avisar com essa mudança de última hora, e eu acredito que vai ser uma live bem interessante, porque já deu para perceber que o Sebastião é bem simpático aí e vai contar para a gente muita coisa. Então chama todos os dentistas aí, ó. Chama também quem não for dentista, quem está precisando dar uma passeada, porque também, não sei se você está sentindo isso, Sebastião, em Portugal, já está um pouco chato, sabe? Aquele assunto muito sério, a parte de odontologia só querendo ensinar técnica, tem um ou outro que está xingando a gente porque não fez fluxo de caixa, não deixou um dinheiro de reserva. Eu acho que já está na hora da gente já viver mais, já relaxar um pouco, porque o estrago já está feito, né? Aqui em Minas a gente usa muitas frases, e tem a tradicional frase que o que não tem remédio, remediado está. A gente não tem muito o que fazer. Não. Esperar, né? Nesse momento que nós estamos passando é tranquilidade, né? É tranquilidade, ficar em casa e esperar por dias melhores. Exatamente. Está sendo difícil. Sim, está sendo muito difícil. Nós estamos aqui já indo para a 3ª semana em casa. É muito difícil, mas a vida segue. Pois é, eu tô em casa literalmente, eu tô fazendo a quarentena assim, rigorosa. Minha esposa não quer deixar eu sair de casa por nada. Eu tô aproveitando para descobrir aonde a minha filhinha rabiscou o papel de parede aqui em casa, sabe? Eu tenho uma filhinha de 2 anos, cada hora eu descubro um rabisco. E foram os papéis de parede caro pra dedéu. Eu falo, legal, né? E aí cada hora eu descubro aí um novo desenho abstrato dela. Mas essas peculiaridades, coisa que a gente não faz quando tá em casa, na correria, né? Tá legal. Apesar também que eu tô trabalhando bastante nessa empreitada do dentista gestor. Você falou que teve dificuldades ao chegar aí, né? Você chegou em 92? 93. Cheguei em 93. Bacana. Conta pra gente quais foram essas dificuldades, como que você conseguiu entrar no trilho, achando que estava descobrindo um novo mercado, né? E o que demorou para o senhor entrar no trilho e conseguir se tornar um dentista legalizado aí, tudo certinho? Pois é. O caminho foi o seguinte. Eu, quando fui convidado para vir para Portugal, eu não sabia para onde estava vindo, com quem estava vindo e o que iria acontecer, né? Recém-formado. Sem juízo nenhum, né? Nenhum, pouco. Uma pessoa sair daí do Brasil, mas também não tinha muita coisa a perder, não. Só a vida, né? Só. Então eu falei, se não der nada certo, pelo menos passear o gol. Chegando aqui, nós encontramos dificuldades na clínica, que era, infelizmente, gerenciado por brasileiros que queriam somente arranjar profissionais para trabalhar e, depois de uns 6 meses, mandar embora, arranjar outros e ficar nessa confusão. Tá entendendo? E foi proprietários brasileiros? Brasileiros. Sacanagem, bicho. Infelizmente. Brasileiros. Então a gente chegava aqui trabalhar a 50% e, na verdade, dividir o material. Só que o material, para mim, seria 50% e para a clínica 50%. No final de 6 meses, viemos a descobrir que os 50% nosso era 100%. Tá entendendo? Uma caixa de luva, por exemplo, custava 10 euros, eu tinha que pagar 5 e a clínica 5. E, na verdade, nós pagávamos 10. Sim. E os colegas que nos antecederam... 50% com material por sua conta ainda, né? É isso aí. E os colegas que nos antecederam, um dia nos alertou que
isso aconteceria e que nós iríamos ser mandados embora em breve. E aí o chão saiu de baixo. Sim. E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu não posso ir embora, eu não tenho emprego e acabou. O que eu tinha vendido para vir E para outra cá. coisa, nós homens principalmente, né, nós temos um orgulho de falar assim, pô, vim para Portugal, passa 6 meses, 5 meses, eu volto com o rabinho entre as pernas para dentro de casa e falei, não deu certo. Falo, não, eu vou fazer esse trem dar certo, não tem isso? Com certeza, com certeza. Porque na época também, quando me chamaram, no outro dia me ligando, olha, precisa de mais 2 colegas. Quem que você poderia trazer junto com você, vir com você? Foi onde eu chamei uma colega, a Maísa, e chamei um colega, o Ivan. Vamos para lá, vamos embora. Que risadinha, né? Que risadinha. Animaram. Joguei pro buraco todo mundo. Isso. Aí vim, e no decorrer fomos trabalhando e por felicidade nossa, encontramos, eu atendendo um paciente português, e já sabendo que nós íamos ser mandados embora, conversando com ele, ele me chamou para montar uma clínica aonde eu estou hoje, no Algarve, que foi o João Carlos, que inclusive hoje está faleceu. Então, eu falei, opa, uma oportunidade. Isso, eu falei, ótimo, vamos embora, estou indo embora. Mas aí ele falou, eu preciso de um tempo para montar a clínica. E aí foi onde eu falei, tudo bem, eu preciso ir ao Brasil. Eu preciso ver minha noiva. Ver se ela tá lá ainda, né? E aí foi onde ele falou, então vá, e eu vou montar aqui, e você volta. Eu falei, eu volto. Dia 1º de janeiro eu volto. 1º de janeiro de 94. Voltei, casei, e dia 1º peguei o avião, mas aí veio só eu e Ivan. A Maísa não quis voltar mais. E voltamos, e estamos aqui até hoje, graças a Deus. Que legal. E nesse período, aonde que entra a validação do título? Aí você já estava com a validação, tranquilo? Ou não? Não, aí a validação do curso. Aí começamos a trabalhar, como tinha muitos dentistas brasileiros aqui ilegais, trabalhando na mesma, né? E nós entramos no mesmo barco. Sim. E continuamos a trabalhar, e aí começou algumas fiscalizações, a gente tinha que fechar a clínica, não ir trabalhar numa tarde, ir para casa, ficar quieto. E depois surgiu uma associação dos dentistas do Brasil aqui. E aí nós entramos nessa associação para validar o título. Foi onde a Embaixada do Brasil também entrou em acordo com Portugal, uma série de coisas aconteceu em que, tudo bem, a carga horária de Portugal são, na época, 5.600 horas. Então, dentista brasileiro que não tiver essas 5.600 horas vai ter que fazer algumas disciplinas, né? E foi onde nós apresentamos. Eu tinha as 5.600 horas devido a estágios que eu tinha feito no hospital, e também trabalhava no hospital em Vitória. Esse tempo que eu trabalhei no hospital em Vitória também contou, né, para eu ter essas 5.600 horas. E eu tive que fazer 2 provas somente. Mas teve colegas que tiveram que fazer muito mais provas e pronto. E aí foi onde nós entramos. Legal. Pelo menos conseguiu solucionar, né? E aí montou a clínica, o pessoal tá falando que Algarve é lugar lindo. Eu, sinceramente, não conheço. Eu já fui só em Lisboa. Eu tenho muita vontade de pegar e conhecer o interior de Portugal, fazer um tour mesmo, que diz que realmente é esplendoroso de belo, né? O Algarve, eu costumo dizer que é o Rio de Janeiro de Portugal. É um lugar belíssimo, muito tranquilo de se morar, e praias maravilhosas, praias lindas, um local muito bom. Vale a pena conhecer. Estamos por cá. Vou colocar na minha lista aí, porque também uma vantagem dessa turnê Dentista Gestor que eu estou fazendo, que eu já tenho pouso em qualquer canto, sabe? E você sabe que mineiro é folgado, ele vai entrando, deita no sofá e tal, eu já tô com vários destinos já aí pré-estabelecidos. Assim, vai ser uma honra poder honrar. Então acrescenta aí o Algarve na lista. Vou colocar. Pode colocar, será bem recebido. Agora, daqui a pouco, eu vou começar
a entrevistar donos de companhia aérea para ver se a gente consegue uma passagem, sabe? Mas tô brincando, a passagem é o de menos. Então, e aí você chegou, teve toda essa dificuldade. E a questão de especialização? O senhor chegou a fazer alguma especialização? Porque como foi logo recém-formado, não deu tempo de fazer nada. Continuou os estudos aí em Portugal ou está na clínica geral? É assim, na época, eu estava para ir para o Rio de Janeiro fazer bucomaxilo facial. E surgiu a oportunidade de vir para Portugal como clínico geral. Né? Chegando em Portugal, cheguei num sábado, no domingo eu fui visitar a clínica onde eu iria trabalhar para ver quais materiais que eu iria trabalhar, e me deparei lá que os nomes eram todos diferentes. Nossa, foi um caos. Mas nessa época, Portugal, a gente tinha muita dificuldade em cursos aqui. Nós não tínhamos grandes cursos. Era uma coisa muito difusa e trabalhávamos muito, muito. Eu trabalhava de segunda a sábado, entendendo? Com a agenda lotada, muita gente para atender, então nós não tínhamos tempo para especialização. Né? Trabalhei vários sábados até 6 horas da tarde, então era muito difícil. Ainda assim, na época foi em 98, por aí, eu não me lembro muito bem, eu fui para o Porto fazer um curso de implantes nessa época. E viajava daqui para o Porto, só tínhamos autoestrada de Lisboa até o Porto, o resto para cá era uma estrada nacional, uma estrada muito boa. E então eu fui para o Porto, fazíamos esse curso lá, eu e meu amigo Ivan, que é meu sócio hoje também. Fizemos esse curso. Na época eu deveria ter insistido mais em trabalhar, no caso, e não tinha muita demanda nesta época, e eu apaguei, fiquei quieto. Depois em 2000, antes do... mais ou menos 2000 mais ou menos por aí, 2000, eu fui fazer especialização em ortodontia em São Paulo, entendeu? Eu saía daqui na terça e voltava no sábado. Foram 30 meses, 30 viagens. Meu Deus do céu, tá louco, bicho. Sério mesmo? Sim, sim. Aí, nessa época também, eu saí para fazer essa especialização porque eu montei uma especialização aqui no consultório. Não especialização, mas montei um curso. Sim, uma atualização. Oi? Uma atualização, um aperfeiçoamento. Isso. E aí comecei a fazer esse curso de orto aqui. Fiz o curso de orto em Lisboa, uma atualização. Depois trouxe esse curso para o Algarve e montei uma estrutura, uma clínica que até hoje funciona, mas não com curso, porque por enquanto eu estou meio parado com esse negócio de curso. E foi aí o professor vindo, o professor Silvio Rossi, de São Paulo, muito meu amigo, uma pessoa belíssima, mas o tio dele, o Benvenga, me convidaram para fazer essa especialização em São Paulo. E aí eu falei, opa, vamos embora. 30 meses, 30 viagens daqui, Faro, Lisboa, São Paulo, tranquilo. E fiz essa especialização. E a seguir, fui continuando fazendo cursos aqui na clínica e surgiu com o professor Borelli e o professor Roberto Barbeiro, de São Paulo também, de fazermos uma atualização em implantes. Foi onde eu fiz curso de implantes também, e depois fiz outros cursos de implantes, e hoje eu estou atuando clínica geral, porque não tenho como largar isso aqui em Portugal, devido a 27 anos aqui fazendo, né? As pessoas, os pacientes, às vezes não entendem que eu não queira fazer isso, eu não queira fazer aquilo, mas hoje estou me dedicando muito aos implantes e à ortodontia. Legal. E é interessante, e a gente também tem que enaltecer, porque a história não é fácil, né? As pessoas agora começam a enxergar um dentista em Portugal, mas mal sabe que teve que ralar bastante, muito desafio, né? Não é assim, tem gente que pensa, antigamente era tudo mais fácil. Pô,
cada época tem as suas dificuldades. Você disse aí até de transporte e tudo. Sebastião, fala pra gente, antes da gente entrar na polêmica do coronavírus, como é que tá aí, só quero saber a diferença do povo português do brasileiro. Apesar que você atuou pouco no Brasil, mas você tem colega, você esteve aqui fazendo curso. Qual que é a diferença, né, da odontologia brasileira para a odontologia aplicada em Portugal e dos pacientes também, né? O que você percebe que tem a grande diferença ou não tem diferença? Olha, a grande diferença que eu vejo e tenho dificuldade em me ver trabalhando no Brasil novamente é o respeito dos pacientes pela nossa profissão, tá? Hoje, nós somos médicos dentistas, né? E o respeito com a nossa classe é muito grande. Coisa que o Brasil não. O Brasil, eu recebo às vezes pacientes aqui brasileiros e os pacientes pensam o seguinte, que é meu amigo, me conheceu e já é uma liberdade que eu acho um pouquinho chato isso. É um pouco invasivo, não sei se é porque já estou um pouco ranzinza, né, de estar aqui há 27 anos, peguei um pouco do costume, mas eu acho que a falta de respeito e a falta de compromisso com os pacientes, com o profissional, de marcar e não comparecerem, é muito grande quando eu atendo pacientes brasileiros. De não valorizar o trabalho também, né? Sim, esse é um principal. O paciente tem coragem de chegar aqui. Olha, eu vim aqui para o senhor dar uma olhada no meu aparelho, que eu montei aparelho no Brasil e quero continuar aqui. E não compreendem que o aparelho que eu trabalho não pode ser o mesmo do outro colega, às vezes não é, né? Não é a técnica que eu uso, às vezes é outra técnica. E aí, quando você fala o preço, né, da manutenção, não, no Brasil isso é muito mais barato, meu amigo. Você não mora no Brasil, você mora em Portugal. Vai para lá, ué. Entendeu? Então desce, né? E uma grande sacanagem que eu acho também é o seguinte, isso eu quero alertar os dentistas brasileiros aí para isso. Muitos saem daqui com a história o seguinte, eu fui para o Brasil, montei o aparelho lá, porque eu não pensava em vir para cá, e de repente no outro mês resolvi vir. Então o cara monta o aparelho aí de graça, ou às vezes não paga o colega aí, e vem para cá para continuar a manutenção para não pagar, porque nós cobramos a montagem do aparelho, né? Eu sei que muitas clínicas aí no Brasil não cobram. Não cobram, é um valor pequeno, é um valor irrisório. Verdade. Isso, então, isso acontece. Eu já tive situações assim na clínica também. Rapidinho, e a língua? A língua é um desafio? Olha que pergunta que parece boba, mas não é. A língua é um desafio? Não. Eu penso que quando você chega de imediato, o impacto é um bocadinho... Dá aquela diferença, né? Algumas palavras, principalmente se vai para o norte ou vai para Madeira, aí complica um pouquinho mais. Mas não creio que seja um empecilho, não. É tranquilo, você acostuma. Tem algumas palavras, né? Tem algumas palavras que é um pouquinho que você, até hoje, tem ainda dificuldades em pronunciá-las, mas é assim, não tem problema não. É tranquilo, né? Então vamos falar então do motivo principal da nossa conversa. Como que surgiu, né, esse papo do coronavírus aí? Você que tem uma clínica vai saber orientar a gente muito bem. Você estava lá atendendo, apareceu na televisão, coronavírus, e aí? Como que foi logo lá no início? Pois quando começou na China, né? Coronavírus, matando pessoas, aquele negócio todo. Eu confesso para você, eu não acreditava que poderia virar isso. Tá? Eu continuei trabalhando normalmente, toda a classe de médico dentista aqui de Portugal, continuamos na mesma, como se nada tivesse acontecido. Depois, fevereiro, a coisa começou a piorar, né? Até que chegou nesse caos que está. A segurança com que eu trabalhava no consultório permaneceu a mesma, todas as precauções, as barreiras todas, continuavam a ser as mesmas. E eu sei que na sexta-feira, dia 14, né, eu terminei de fazer um protocolo,
marquei o paciente na segunda para me dar uma olhada, e no domingo à noite o governo fechou as clínicas. Mandou fechar as clínicas, entendeu? Porque era segurança e tal, e tal. Então eu acordei da segunda para trabalhar, e quando cheguei na clínica foi para desmarcar os pacientes. Entendeu? Beleza. Foi Aqui dessa a gente teve um período de transição, né? Eu acredito que a maioria, a gente está na segunda semana da quarentena, mas na semana que antecedeu a quarentena, segunda-feira já estava ventilando, ó, vai ter que parar, mas aí segunda a gente foi, terça, ó, vai ter que parar mesmo, aí terça a gente foi, quarta vai ter que parar, só urgência, atendeu quinta, sexta, teve alguns colegas que atenderam da bacia da alma no sábado, parou, né? Parou. A gente também Não. duvidou que chegaria aqui. Eu estive na Europa na semana do Carnaval, semana do Carnaval, né, aqui do Brasil. Eu estava na Europa, só que eu fui a Londres, Amsterdã e Paris. E não falava-se do coronavírus, mas tudo funcionando normalmente, nenhum cuidado, nem nada, né? E de uma hora para outra, bum, né? Foi rápido. Foi rápido. Chegou. Aí o governo mandou fechar. O governo mandou fechar. Fecha e não tem coré-coré. Não tem. Não, como diz, né? Eu tive colegas que me ligaram na sexta-feira. Então, Sebastião, o que você vai fazer? Você vai fechar ou não vai fechar? Inclusive, um colega meu, o Ângelo, que já estava com seus 60 e tem uma preocupação um pouco maior. E o Ângelo virou e falou assim: eu vou fechar. Eu vou fechar porque não vou correr risco e tal. Eu falei, ô Ângelo, ó, eu essa semana vou continuar, ainda vou continuar. Mas aí é o que eu te falei. No domingo, o governo, por decreto, mandou que todas as clínicas encerrassem assim, sem conversa. Não teve, eu vou continuar. Não. Só urgências e emergências e com muita cautela. E hoje está saindo aqui tantas EPIs que temos que usar que nem emergência está dando para usar, para fazer, porque não temos esse material mais, né? Essa até seria a minha próxima pergunta. Se o senhor tiver que sair para tomar... É um vinho ou a água? Poxa, água. Se o senhor tiver que sair para atender uma urgência, quais as medidas estão sendo tomadas que se diferenciam do atendimento convencional de antigamente? Olha, hoje em dia estão recomendando aqui, né? Você colocar o paciente na sala de espera, fazer todas as perguntas, checar a temperatura, mandar o paciente higienizar as mãos, fazer bochecho com clorexidina e a seguir paramentado também com avental cirúrgico e máscara, adentrar no consultório, nós, paramentados também com propés, né? Paciente também, com todo o equipamento, inclusive óculos, gorro, viseiras e janelas abertas, e tentar o menos possível aerosóis, né? Que é difícil na nossa profissão. Sim. Que procedimento que você vai fazer é complicado. Sem contar que a nossa mão já vai involuntária na seringa tríplice, sem querer, a gente já toda hora. Não tem. Então, o procedimento que eu fazia em cirurgia, para fazer uma cirurgia, o procedimento que eu fazia de isolar todo o equipamento, de isolar a mesa, de isolar a bancada, paramentar paciente, paramentar secretária, a mim, é o procedimento que nós vamos ter que fazer atualmente, e mais a viseira, né? Então, você leva aí um tempo para fazer essa paramentação toda, custos para atender um paciente, que às vezes você vai fazer uma abertura para uma endodontia, paciente com dor. E o que eu estou implementando, e que eles estão já falando também, o uso do isolamento, né, que eu sempre usei. Isolamento absoluto para diminuir, né, os aerossóis. Entendi. E outra coisa, os pacientes aí compreenderam, tá com o isolamento total, respeitando a quarentena da população, ou
está tendo uma certa polêmica entre a população portuguesa aí? Não, não. Aqui em Portugal, por ser um país com 10 milhões de habitantes, eu acho que a coisa é um pouquinho melhor. Primeiro que nós não temos essa discrepância tão grande como temos no Brasil, né, de nível social. Aqui é um pouquinho melhor, bem melhor. E a população tem uma conscientização de que, não, tenho medo e não vamos sair, e isso foi tranquilo aqui. Nós estamos sendo até elogiados, Portugal, por estarmos cumprindo realmente aquilo que o governo determina, né? E estamos realmente em casa. Trancafiados há 3 semanas. Funcionando só o quê? Farmácia, supermercado, só esse tipo de segmento de real necessidade mesmo? São indispensáveis, né? Supermercado, farmácia, são os essenciais. Chegou a faltar alguma coisa aí nas prateleiras ou não? Papel higiênico. Todo mundo fala do bendito papel higiênico. É incrível, é um trem que incrível. Não dá para entender. Até hoje não percebi muito bem por quê. Mas não estamos tendo falta de materiais, não, de bens essenciais, não. Como é que o senhor está de papel higiênico aí? Tá tranquilo, né? Não. Comprei também muito milho. Ai, sacanagem. Mas nos supermercados, o pessoal está respeitando as filas, né? Nos supermercados aqui não podem adentrar no supermercado uma quantidade de pessoas a mais daquilo, tá entendendo? É bem controlado, as pessoas ficam na rua, em supermercados com a distância. Distanciamento. Né? Com distanciamento. Coisa que no Brasil eu acho um pouquinho mais difícil, porque a população é muito grande, né? Eu moro aqui numa vila. Então as coisas são melhores, pessoal, menos pessoa, é melhor. E o governo? O governo já anunciou algumas medidas, alguns pacotes, o governo de Portugal, algum apoio para a população em geral e para a classe odontológica, porque o senhor está com 3 semanas de consultório fechado, né? 3 semanas sem receber, né? Está tendo alguma ajuda do governo ou ainda não? Olha, o governo tem ajudado assim, da seguinte forma. Funcionários, né? Nossos funcionários. O governo colocou em layoff. Nós temos essa possibilidade de colocar em layoff. Nós pagamos 30% do salário, em cima do salário base, e o governo paga os outros 70%. Isso está sendo uma ajuda. Agora, para nós, profissionais da medicina dentária, os gerentes, como eu e minha esposa, nós somos sócios gerentes da empresa. Para nós não tem nada. Estamos esquecidos por enquanto, tá entendendo? A única coisa que hoje comentou que vai ter um estudo para ajudar os médicos dentistas, porque nós somos hoje 11 mil médicos dentistas em Portugal que estamos parados, sem renda, né? Sem renda e gastando, né? Porque continuamos com as dívidas, continuamos com tudo. E o governo está ajudando as empresas, né? Com juros baixos, né? Juros de 1,5% a 2% ao ano, uma linha de crédito aberta para as pequenas empresas e todas as empresas em geral. Entendeu? Então nós vamos ter esse benefício de pegar empréstimo, né? Para depois suportar, porque o que está para vir para frente é que o problema está aí. Até agora nós estamos em casa, comendo, bebendo. Agora, quando voltarmos a trabalhar, não sei como vai ser. Né? Os gastos, essas coisas todas. Então, o fluxo do consultório também vai ser um pouco mais lento. Nós vamos começar a engatinhar, né? Totalmente diferente. Por quê? A população está amedrontada, primeiro. Segundo, o poder aquisitivo vai cair muito. Né? Então vai começar. E nós, até hoje, nós não sabemos hoje que cuidados, que EPIs que nós vamos usar, né, para conter isso tudo. E o governo também tem ajudado a nós quanto à segurança social, que é o imposto que nós pagamos aqui. Então o governo liberou 2/3, não vamos pagar essa segurança social. Entendeu? E ajudando da medida que pode, né?
linhas de crédito. Hoje nós podemos, quem tem empréstimos da casa, né, pode ter uma moratória aí até setembro para voltar a pagar em setembro. Empréstimos que você tenha também, o governo, os bancos estão ajudando nesse sentido, fica 1 ano de carência para voltar a pagar. Quem deve carro, essas coisas todas. Pessoal que deve, que mora de aluguel, também estão tendo esse benefício de não pagá-lo. Mas aqui no Brasil, a maioria das instituições financeiras estão prorrogando isso, mas está pondo uns jurinhos em cima. Aí está sendo assim também? Tá, aquele jurinho brasileiro, hein? Não, aqui é o jurinho de Portugal, 1,5%, 2% ao ano. Aqui até teve um pacote do governo, né? Vou até fazer um vídeo complementando depois que acabar essa live para a turma, para pequenos empresários e até médios, né? Mas é considerado pequeno também. Quem fatura de 360 mil a 10 milhões ao ano, né? Com juros de 3,75 ao ano. Né? Muito bom, muito bom. A classe odontológica, a maioria ainda é pessoa física, né? Nem todo mundo é pessoa jurídica, é empresa. E no Brasil também sabe que a sonegação é muito grande. Então, na hora que vai chegar nesse momento, como é que a pessoa vai comprovar que ela tinha essa renda, né? Que ela tinha esse faturamento, se ela sonegou? Então, entra nesse probleminha aí do Brasil. O Ricardo está contando aqui uma utilidade pública, isso daqui, ó. Segundo uma psicóloga, a possível ausência de papel higiênico causaria, além de desconforto, geraria uma sensação de fragilidade enorme. E daí a correria para comprá-lo. Tá vendo? Então tem uma teoria, tem uma explicação. Se faz sentido ou não, não sei, né? Eu não fui comprar, não fiquei com esse medo, não. Em terra de jornal, papel higiênico não faz falta, né? Não. Então, e tem previsão para retorno, hein, meu amigo? Já está falando de retorno ou não? Olha, ontem à noite, saiu na televisão aqui, o presidente da República prorrogou, né, o decreto de estado de emergência por mais 15 dias. Então, a partir de hoje, nós temos ainda 15 dias para frente de estado de emergência, tudo parado. Não temos previsão. O problema é esse. Não temos previsão, tem pessoas pensando que abril está perdido. Entendeu? O senhor está achando também que vai abril inteiro afora? Penso que sim. Penso que sim. Pois, hein? E o problema é que o que dificulta é que você não pode fazer nada. Você está dentro de casa, impedido de sair para ir num restaurante ou fazer uma viagem, fazer nada. Inclusive, o governo hoje estava falando na televisão que a Páscoa aqui, né, tem uma grande movimentação. O pessoal do norte, o pessoal de Lisboa, descem todos para o Algarve, porque nós temos um clima bom, praias, e tudo funciona aqui a mil maravilhas. Então, o governo decretou hoje que você não vai poder, do dia 9 ao dia 13, sair do seu concelho. Tá entendendo? Então, você tem como se diz, por exemplo, você não poderia sair de Belo Horizonte para Betim, aí, para outra cidade. Você tem que ficar confinado na sua região. Entendi. A Eliette está até perguntando aqui se as fronteiras estão fechadas. Diz que sim, está tudo fechado, né? Tudo. Portugal e Espanha foram por comum acordo, né? Quando começou a apertar a coisa em Espanha, Portugal e Espanha entraram em acordo e fecharam logo as fronteiras. As fronteiras da Europa estão todas fechadas. Entendi. E nesse meio termo aí, o senhor está 3 semanas em casa, atendeu alguma urgência ou, no seu caso exclusivo, não teve nenhum atendimento? Desde que você parou, o senhor realmente parou mesmo? Não. Tem atendido algumas emergências, algumas urgências. Tenho tentado reduzir o máximo, que neste momento não é nem medo do vírus em si. Para te falar a verdade, eu não tenho esse receio, tá? O negócio é você ser um vetor de transmissão. Sim. Eu não quero ter isso, tá entendendo? Sim. Então, e você não sabe quem você está atendendo, por mais que você tome todas as precauções possíveis, eu não tenho ainda a segurança de saber se está tudo certo. Se não vamos receber um paciente em emergência,
contaminar e começar a contaminar outros. Então, eu estou tentando atender o menos possível, com toda a segurança possível. Perfeitamente. Eu tinha um complemento para fazer. E a população aí? Como que está a divulgação de contaminados, de morte? Está tendo muito, porque Portugal nós sabemos que tem muito idoso, né? Como é que está? Está controlado ou realmente está, para quem está morando ali, está de perto, está assustador essa questão? Até de hospital, de se está tendo leitos, enfim, como é que está? Olha, Portugal é um país pequeno, né? E por ter tomado medidas extremas, eu acredito, que estamos tendo um controle melhor, tá? Mas a cada dia está aumentando. Quando eu parei de trabalhar no dia 14, nós tínhamos 400 contaminados, a princípio. Hoje nós estamos com 9.000, indo para 10.000. Estamos com mais ou menos em torno de 200 mortes e mais ou menos 400 internados e 200, me parece, nos cuidados intensivos. É esse o problema que você falou, nós temos uma população idosa. A Europa tem uma população idosa. E isso é que está agravando as coisas. Porque o maior número de mortes aqui em Portugal está sendo acima dos 80 anos. Entendeu? 70, depois acima dos 80, cresce muito a quantidade de mortos. E eu acredito que eles diziam que iam ter o pico ali para o dia 15 de abril. Agora já estão dizendo o pico em maio. Então a gente está perdido. E você vai se preparando psicologicamente, aí dá aquela empurrada, isso não é legal, né? Você tem acompanhado os noticiários do Brasil, né? Tem parentes aqui, tem pessoas aqui, espero que tenha acompanhado. Como que o senhor aí, de longe, está vendo o comportamento do brasileiro respeitando o vírus ou não? Porque no Brasil a gente está vivendo uma discussão de quarentena ou não, se volta a trabalhar. Qual que é o seu ponto de vista nesse aspecto? Olha, o meu ponto de vista é o seguinte: o Brasil, como a África e outros países em desenvolvimento, a realidade é outra. O nível de consciência das pessoas, elas aumentam, né, à medida que você tem condições de sobreviver. Eu acredito isso. E o Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande, né? A população é uma população que vive trabalhando para produzir comida para outro dia, né? Mas o respeito aí é um pouquinho menor, um pouquinho mais de consciência que esse vírus. Eu acho que a mortalidade do vírus não é tão grande, né? Mesmo porque a nossa população aí no Brasil é uma população mais jovem. O negócio é que quando esse pico cresce descontroladamente, a coisa piora nos hospitais. Os hospitais é que vão sofrer. Está acontecendo na Itália, está acontecendo em Espanha, apesar de que nós aí no Brasil, pelo que eu fiquei sabendo, nós somos o terceiro país em termos de UTIs e ventiladores, né? Primeiro Estados Unidos, segundo Alemanha, terceiro Brasil. Mas eu acredito que no Brasil vai ser um pouquinho mais difícil, então. Peraí que deu uma travadinha aqui, pronto, já voltou. É o seguinte, essa é a nossa preocupação, esse colapso do sistema de saúde, porque ontem até eu recebi o doutor Anthony Ong, né, que pronuncia. Sim. É um médico chinês mas que mora no Brasil, que está defendendo o isolamento parcial, né? Ele deu o ponto de vista dele com os embasamentos, enfim, mas isso é uma discussão que dá pano para manga, como a gente diz aqui.
E realmente, essa é a preocupação do caos nos hospitais. Só que, igual o Ricardo tá perguntando aqui, o senhor aí em Portugal, com toda a estrutura, com toda a qualidade de vida diferenciada, o senhor tem algum plano B, caso tenha que ficar mais 30 dias em casa? O plano B é o seguinte, é continuar tomando vinho, comendo. E depois a gente resolve, né? E depois a gente pensa nisso, né? Porque eu tô pensando assim também. Nesse momento agora, eu acho que nós, médicos dentistas, nós temos que ter uma consciência de que nós somos profissionais de risco, que nós estamos ali na cara do paciente praticamente respirando em cima de você, e nós estamos nessa linha e que nós temos que ter cuidado, que não vale a pena. Se não ficarmos parados agora, segurando o consultório, nós vamos ter que ficar parados depois doentes. Então, o que vai valer a pena? Eu começar a trabalhar, me expor meus pacientes, aumentar esse contágio, espalhar isso pela minha vila aqui no caso, ou vocês aí pela cidade de vocês, ou tentar ter outros planos, tentar linhas de crédito para aguentar a coisa por mais um tempo, para que a população vá desenvolvendo esse vírus, né? Quando nós chegarmos aí com a população 50%, 60% contaminada, acabou o vírus, né? Aí acho que a epidemia acaba aí. Então, temos que, nesse momento, os médicos dentistas, os cirurgiões dentistas, têm que se precaver, fechar o consultório, ficar quietinho em casa. Sei que as contas não param, mas também o seguinte, estou fechado. Se eu não tenho dinheiro amanhã ou depois para pagar as contas, meus credores vão ter que esperar. Não tem outra conversa, né? Não vou me estressar. Eu fiz um vídeo lá no início, que o pessoal estava muito desesperado, minhas contas, tudo. Chegou a hora que o CPF nosso aqui no Brasil já não vale mais nada. Para quem tem aquele orgulho de falar assim, pô, eu nunca sujei meu nome, eu nunca trazei uma conta, digamos que vai ter um perdão público disso. Né? Se tiver que atrasar, atrasa. Se o nome for para o SPC Serasa, que vá, depois a gente tira. Né? Empresário que é empresário, ele tem que saber trabalhar com essas oscilações, com essas emoções, né? E depois tira o CPF, resolve tudo e vamos tomar um bom vinho, não é mesmo, doutor isso aí. Sebastião? Mas eu acho que as empresas credoras não vão ter essa atitude, não. Penso que não. Aqui não. Aqui nós estamos bem tranquilos quanto a isso. Os bancos estão nos dando todo o apoio, entendeu? Nos auxiliando nesse momento. É lógico que nós vamos ter a dívida, né? Mas olha, se não tiver como pagar depois, eles esperem. Faz parte também da humanidade isso, né? Agora, para ficar um assunto legal, quem ficar de saco cheio da odontologia aqui no Brasil e quiser ir para Portugal, o que a pessoa precisa fazer? O que o colega tem que fazer? Fala assim, eu vou lá para Portugal porque eu estou de saco cheio daqui. Olha, se quiser vir para ter tranquilidade, em termos de segurança, em termos de poder andar pela Europa, sem preocupação com bandidagem, sem preocupação com isso, com aquilo, tudo bem. Agora, como profissional, nós estamos aqui hoje vivendo um boom, né, dentro da medicina dentária. Nós estamos tendo muitos profissionais, como aí no Brasil também. E isso está dificultando muito a nossa atividade. Por quê? Porque vira e mexe uma clínica abre. Abre uma ali, abre outra ali, abre outra aqui. E está virando, eu já comento com os colegas aqui, virando um Brasil. Só que um Brasil piorado, porque o Brasil, temos 220 milhões de habitantes, aqui nós temos 10 mil. 10 milhões. 10 milhões. Mas nada impede. Se quiser vir, eu acho que hoje... Eu tenho colegas aí no Brasil que estão ganhando bem e é muito melhor do que aqui. Né? Apesar de que aí as coisas aí para comprar alguma coisa é muito pior que aqui. Né? Você vai comprar uma casa aqui, você vai pagar juros de 2% ao ano. Né? Não chega a isso às vezes, dependendo do plano, 3%. Carro, a mesma coisa. Vai ter uma qualidade de vida melhor.
Mas, em termos de legalização hoje, são 2 anos de curso. Primeiro tem que entrar com a documentação nas faculdades, tá entendendo? Tanto do Porto como Lisboa. Eles vão avaliar a sua documentação e vão te chamar ou não para complementar teu curso. E, no mínimo, 2 anos trabalhando, estudando sem poder trabalhar. Então, tem que pensar que tem que ter uma reservazinha aí para 2 anos. No mínimo, estar né? estudando. Voltar a estudar. Entendeu? E depois é enfrentar o mercado, que hoje está ficando terrível aqui. Acho que aprenderam aí no Brasil, só pode. Convênios e seguros, entre aspas, que não são seguros. O cara chega na tua clínica, te vende uma tabela de preço. Tá entendendo? Olha, eu tenho uma carteira de clientes, ele vai lá, vende o seguro dele para a população, vem na tua clínica e fala, olha, eu tenho essa tabela de preços aqui. Restauração X, exodontia X. Bem barato mesmo. Barato, muito barato. E com um agravante. Tem convênios aqui, seguros aqui, que tem a cara de pau de colocar limpeza, né, profilaxia grátis, raio-x grátis, algumas extrações a preço zero. Não sei como é que vai ser daqui para frente agora. Porque só de equipamento, de paramentação que você vai ter que usar, você imagina, né? Não sei como é que vão fazer daqui para frente. Mas estamos tendo esses problemas. E aí o paciente que está vindo de uma crise que nós tivemos em 2008, né, me parece, e foi muito grave, não como essa, porque naquela época nós tivemos a crise, mas trabalhávamos. Hoje nós temos crise e não trabalhamos. Vai ter que enfrentar isso tudo. Perfeitamente. Uma coisa que quando eu fui aí, né, e eu até pesquisando dentista em Portugal, porque, como eu disse na live antes que estava caindo, eu custei para conseguir um dentista de Portugal para falar comigo, tá? Mas não foi o acesso ao dentista, eu conseguia falar, mas todo mundo tímido, falar, Guilherme, eu tenho vergonha e tal. Foi uma dificuldade tremenda, tá? E graças a Deus consegui falar com o senhor, super simpático. O que eu achei muito exótico aí na odontologia, aí é permitido propaganda com preço, né? Não, não é permitido. Mas eu vi bastante aí. Implante, Mas temos uns brasileiros aqui, artistas, brasileiro e sua criatividade, né? Com uma criatividade muito grande. Nossa, quando eu fui, quando que a gente foi em Portugal? 2014, né? 2014, a gente já tinha visto isso, e eu procurando no Facebook, dentista brasileiro em Portugal, aí tá explicado, né? Aí tá lá, implante dentário, 500 euros, e mais, não sei o que lá, mais 500 euros a coroa, mais 700 euros a coroa de porcelana, enfim. Eu falei, rapaz, o pessoal ali chuta o balde mesmo, né? São esses seguros fazendo isso, entendeu? É como aí no Brasil, na nossa época, né? De 90 e poucos, nós não tínhamos isso aí no Brasil. Era uma coisa gostosa de trabalhar. Hoje, entram pessoas que não são da profissão, pegam nós profissionais, colocam para trabalhar e pronto, e ganham dinheiro e nós ganhamos o trabalho. É o que está acontecendo aqui em Portugal. Essas clínicas estão formadas, pegam recém-formados, coloca para trabalhar e aí coloca preços e sai fazendo isso. É incrível. Mas aqui é proibido, como é proibido aí no Brasil também, não é isso? Ok. Qual que é o órgão que regulamenta aí? Aqui nós temos o CRO e o CFO, né? Qual que é o órgão que regulamenta a odontologia aí? Aqui nós temos a Ordem dos Médicos Dentistas, a OMD. Entendi. Pessoal, aí alguém tem mais alguma... Né? Tem mais uma pergunta? Nós temos mais 3 minutinhos aqui de live, porque a live é no máximo 1 hora, senão ela cai. Alguma perguntinha para o nosso amigo Sebastião Sfalcini, é isso mesmo que fala? É isso mesmo, boa pronúncia. Aqui a Sabrina, lá do Rio, está falando assim, ó, alguns dentistas estão sendo recrutados para os hospitais aqui. Chegou a chamar a turma aí ou não? Olha, aqui a nossa Ordem dos Médicos mandou um e-mail para nós perguntando se estávamos disponíveis para colaborar, né? E aí, quem quisesse, colocaria lá que estava disponível. Mas, por enquanto, não fomos requisitados ainda.
Provavelmente, se continuar e agravar, eu acredito que vamos ser chamados, sim. Bacana. Aí chegou a pergunta, olha a pergunta, é disso que eu gosto, gente, é disso que eu gosto, meu Brasil. Qual é o melhor vinho branco? Ah, é isso aí. Perguntou para a pessoa errada, eu não sou apreciador de vinho branco. Não Não, tomo. não? Só sabe o Não. tinto? Só o tinto. Tá certo, eu também curto mais. Às vezes eu tomo branco para agradar a patroa, mas o vinho, o tinto é melhor. Mas eu sou fã mesmo da cervejinha. Ô, Ricardo, vai ficar para a próxima essa pergunta, viu? Não vou ter que perguntar para outro isso. Ô, Sebastião, muito legal o bate-papo, tá? O senhor saiu muito bem. É muito legal a gente ouvir essa história de colega de profissão. A gente sabe que não é fácil. Pô, a gente sai do nosso país. Pô, eu sei lá, em 93, cara, que falta de juízo. O Brasil não tinha nem tetracampeonato, você já estava rachando para Portugal Já estava vindo para cá. tentar a vida. Muito legal, cara, muito legal. Agora, Não é... uma coisa que eu gosto aí do Brasil e que até um certo período aqui fui privado disso, é a quantidade de cursos que nós temos aí no Brasil, Sim. bons profissionais, profissionais excelentes, inclusive que vem muitos daí do Brasil para cá dar curso aqui, nos ajudando muito nesse sentido. Apesar que temos aqui em Portugal já, há um tempo atrás não, mas hoje nós temos excelentes profissionais portugueses aqui também. Juntando com os excelentes, juntando com o pessoal aí do Brasil, nós estamos tendo hoje um estudo, um ensino aqui muito gostoso, muito bom. Legal, legal. Bem interessante. Então, em nome da classe odontológica, eu gostaria de agradecer pela paciência, né? Porque a live teve que ser adiada, né? Uma horinha por causa de problemas no Instagram. Pela paciência, pela disponibilidade, pela simpatia, né? Pelos conselhos. E a gente vai continuar batendo papo. Eu vou voltar aí em tempos melhores, tá? Em tempos melhores para a gente ver se esse lugar é bonito mesmo, igual o senhor disse. E Com fica certeza. com a palavra agora para poder dar o seu recado para a turma, para matar a saudade aí dos colegas brasileiros. Pois é mandar um abraço aí para os colegas aí do Brasil e dizer que estamos juntos e tenha paciência que isso vai passar e em breve estaremos trabalhando na nossa medicina dentária novamente com outra visão totalmente diferente, não vai ser a mesma mais, com certeza. E deixar aqui aberto para você, quando quiser nos visitar aqui em Portugal, estaremos de portas abertas aqui para recebê-lo. É disso que eu gosto, tá vendo? Mineiro é bom demais, mineiro é bom em qualquer canto do mundo, não é mesmo? Continua sendo sempre. É isso aí, é isso aí. Gente, pessoal que assistiu a gente, muito obrigado. A gente vai ter da Espanha, tá, Sebastião? Domingo eu vou ter um bate-papo com um colega da Espanha, vai ser bem interessante. A Espanha viveu um momento um pouquinho mais turbulento, né? A Eliette está mandando aqui, ó, cuide-se, é o que eu falo com o senhor também, que Deus nos proteja. E eu só tenho a agradecer, tá certo? Muito obrigado, Okay. meu amigo. Cuide-se aí também. Tudo de bom. Um abraço para todo mundo. Para quem não assistiu tudo, a live vai ficar salva. Uhum. Um abraço, Sebastião. A live vai ficar salva. E às 20 horas a gente vai voltar para falar com você. Eu quero falar com a turma do Brasil. Nós vamos sair abrindo a tela, conversando com todo mundo, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.